E você sabia que os dentes de leite têm papel fundamental aí no desenvolvimento da fala, da mastigação e até na saúde dos dentes permanentes? Agora vamos receber aqui ao vivo a odontopediatra para explicar por que é essencial cuidar desde cedo da saúde bucal das crianças e quais os erros aí mais comuns cometidos pelos pais. Doutora Maísa Chaves, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Boa tarde, telespectadores. A importância do dente de leite é que esses dentes eles têm função. Eles participam de todo o sistema estomatognático do paciente, da criança, do adulto, né? São dentes que eles devem durar aí, dependendo do paciente, até 14 anos em boca. Então, a gente deve manter esse cuidado, não só procurar o dentista quando essa criança tem algum problema a ser resolvido, né? Ele tem essa função de tá ali participando da fala, da mastigação, da qualidade de vida desse paciente, da nutrição. Então, a gente deve estar sempre cuidando dos dentes de leite, principalmente quando a criança também tem esses dentes precocemente. Doutora Maísa, tem até adultos que possuem dente de leite, parece que a Xuxa, né? A Xuxa Meneghel é famosa aí por ter dente de leite até hoje. Sim, alguns pacientes, eles não têm a formação do dente permanente, então, caso esse paciente não ter um tratamento, uma prevenção do dente de leite, sabendo que não vai ter o permanente, possa ser que, se perder o dentinho de leite, né, ele pode vir precisar de um implante. Então, a gente sempre tem que estar fazendo uma avaliação precoce se todos os dentes estão em boca, ou se a gente vai fazer com que o dente de leite, ele prolongue, né, na saúde bucal da pessoa que vai manter ele por mais tempo. Por isso que é importante os pais ficarem atentos e ter uma consulta de rotina, né, com o especialista. Sim, é bem interessante. Tem pacientes que fazem cronograma odontológico, principalmente se tratando de pacientes com necessidades especiais. Paciente vai um mês no consultório, ou a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, fazendo prevenção, adaptação dessa criança dentro do consultório. Então, a gente precisa manter essa rotina odontológica e não só procurar um profissional quando precisa. Porque a gente tem que fazer o manejo dessa criança, se é uma criança nervosa, se precisa de um cuidado mais especializado, de uma sedação. Então, o paciente ele deve procurar para prevenir, né? Não só quando está com aquele problema, porque quando vem com problema, geralmente a gente acaba desgastando, estressando a criança. Então, é muito mais fácil a gente fazer prevenção. Fazer uma limpeza, fazer uma raspagem, uma restauração, um selante, algo menos invasivo do que precisar fazer extração precoce, né? Falando Sim. de dente permanente, de leite que pode prolongar durante a vida. Se o paciente perder antes do tempo, é uma consequência muito prolongada. Falando sobre os cuidados, doutora Maísa, quais problemas aí podem surgir se os dentes de leite não forem cuidados adequadamente e há impactos aí direto na dentição permanente? Então, a criança ela pode vir a reclamar de dor de dente. Então, o nosso dia a dia, quando o paciente tem cárie, a criança não escova, o pai não cria essa rotina odontológica de escovar 3 vezes ao dia, a criança ela vai reclamar de dor, pode evoluir abscesso, que são bolsas de pus. Essa criança ela pode vir a ser hospitalizada por conta disso, pode vir a dar febre, outras consequências, endocardite bacteriana causada pelo pus que essa criança está ingerindo, né? Sem falar que perder o dente precocemente, o dente de leite ele é guia do permanente. Então, se a gente perde ele aqui, o permanente ele vai ficar perdido dentro do osso, que pode causar uma futura cirurgia para tirar esse dente que fica impactado ali. Então, é muito mais fácil a gente prevenir agora, a gente cuidar, se está com cárie, a gente tratar, não deixar evoluir, procurar sempre orientações odontológicas para que isso seja resolvido quanto antes. E a partir de que idade os pais devem levar os filhos ao dentista pela primeira vez e com que frequência e consultas devem acontecer? Então, a partir do primeiro dentinho, a gente sempre pede ali numa média de 6 meses de idade, a criança já pode vir nascer o primeiro dentinho, assim como outras crianças nascem com dentes. Então, se esse paciente ele nasceu com dente ou teve o dente a partir dos 6 meses de idade, a gente pede que os pais já tenham essas orientações, já comecem a escovar os dentes, procurem um odontopediatra, e é muito individualizado a rotina da criança. Cada criança ela vai ter um cronograma feito dentro do consultório, a gente conversa com o pai e com a mãe, porque geralmente é muito novo, não consegue escovar direito, o pai não consegue, a mãe não consegue passar o fio dental, então acaba que é desgastante para a criança e para os pais. A gente faz a limpeza odontológica, a gente orienta, a gente vê quais os dentes que estão precisando de ajuda para nascer, que tem algumas crianças que são bem irritadas, não dorme direito, o dente inflama, incha ali, que a gente chama de hematoma de erupção. Então,
Quanto mais cedo você levar a criança no consultório, todos os processos que vocês forem passar durante a dentição dessa criança, a gente te dá um norte, a gente te fala que isso vai acontecer, então os pais já vão estar muito mais preparados. Então não tem essa de levar a criança só quando o dente, eu vou levar com 5 anos de idade porque vai cair. Não, se nascer o primeiro dentinho, a gente já deve cuidar da saúde bucal dessa criança e já deve levar no dentista, tá? Doutora Maísa, quais são os principais mitos que os pais ainda acreditam quando o assunto é saúde bucal infantil? Então, a principal é, meu filho tomou muito antibiótico e deu cárie. Então, isso é o maior mito que a gente tem dentro do consultório e a literatura ela também mostra. Então, se a criança está usando antibiótico, ela vai usar o antibiótico por um tempo prolongado. Mas a gente sabe que o antibiótico ele é doce, o xarope é doce, o paracetamol em xarope é doce, o dipirona em xarope é doce. Então, os medicamentos que são compostos por açúcar, eles tendem a evoluir a cárie, porque a cárie ela é multifatorial. Ela vai evoluir com a presença de sacarose, do açúcar na boca do paciente, a falta de escovação e a alimentação dessa criança. Então, o antibiótico ele não causa cárie, tá? E a criança ela deve fazer o uso do fio dental, o paciente deve fazer a escovação com flúor. Crianças, a partir do primeiro dentinho, já devem fazer a escovação com flúor. Gente, o flúor, ele é um medicamento que deve ser usado ali com supervisão dos pais. A escovação da criança, ela deve ser realizada pelos pais. Antibiótico não causa cárie, a criança deve usar fio dental e a criança deve escovar com flúor. Então, esses são os maiores mitos que a gente recebe dentro do consultório. Tia Maísa, toda terça-feira aqui com a gente. Hoje é uma presença mais que especial aqui, ao vivo, contando pra gente aí sobre o dente de leite, os cuidados. Se você pegou essa entrevista no meio, agora pro final, vai estar registrado lá no nosso YouTube, TVC Paracatu. E toda terça-feira fica ligado aqui no Quarto Tia Maísa. Tia Maísa, obrigado pela participação e sempre essas boas explicações. Tchau, gente. Obrigada.